Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um Tigres Podcast. Eu, Renata Fogaça, com minha dupla Carolina Banazeschi, como veio no meu script hoje. Começou, tá? Carol, bota o troço aqui, ó. Oi, pessoal. Estamos aqui com mais um Tigres Podcast. Eu, Renata Fogaça, com minha dupla Caroline Banazeschi. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o tema desafio de vida saudável para mulheres reais. Como nós. Como nós, exatamente. E antes de mais nada, a gente quer aqui pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes: Spotify, YouTube, Instagram e TikTok. @TigaPodcast, @Refogaça e Caroline Banazeschi. E da nossa super convidada, que a Rê vai apresentar agora, então. Nossa convidada de hoje, nada mais, nada menos daquela nossa famosa que fala real para suas pacientes queridas, nossa querida Gisele Silveira. Isso Olá. aí, gente. Seja muito bem-vinda, Gi. Muito obrigada por esse sim, por aceitar nosso convite. Muito obrigada por acreditar no nosso projeto, por estar aqui, doar teu tempo e teu conhecimento. E a gente está com um pouquinho de medo, né? Dessas respostas, mas aí a gente vai, né? Tá tudo em dia. Vai dar tudo certo, eu garanto. Café da manhã tem dia, Rê? Sim. Tá Foi em dia, bom, tá... o meu e jejum intermitente. Se eu contar o que foi o meu, melhor não falar. Hoje é melhor não falar. Falando um pouquinho da Gi, ela é especialista em emagrecimento feminino e também criadora de um projeto Sou Leve, que várias mulheres se encontram para o mesmo objetivo, que é emagrecimento saudável. Exatamente, né? Hoje eu sou uma nutricionista para mulheres, fui fazendo a minha formação nisso. Então, hoje sou especialista em emagrecimento de mulheres acima dos 40 anos, naquela fase, né, naquele portal onde inicia o climatério e a gente vai aí, muitas vezes, nos deparar com a menopausa. Sim, que ninguém nos avisa que a gente vai ter isso, né? Não, ela chega sem dar aviso prévio. Exatamente. E por essa fase ser tão, né, especial e ter tantas particularidades, acabei me especializando nisso para atender essas mulheres que a gente sabe aí que existem uma série de demandas. E adorei o tema, para mim foi um grande... eu achei um grande carinho da parte de vocês. Fiquei lisonjeada, tá, pelo convite para falar sobre um tema que eu vivo diariamente há 22 anos. Obrigada, Gi. Seja bem-vinda. Muito obrigada, gurias. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho dos patrocinadores, né? Que, como a gente sempre fala aqui, é quem faz o nosso programa acontecer, quem faz esse pod dar certo, é quem acredita no nosso trabalho. Foram eles que embarcaram nesse projeto com a gente, Isso, né? E muitas desde o primeiro episódio, né? E acreditaram, disseram, vamos lá que vai dar certo. E eu e a Rê, a gente sempre agradece de uma forma especial, porque a gente nunca fez isso, né? E elas acreditaram no nosso potencial como profissionais e colocaram a mão na massa junto com a gente, né? Exatamente. Vamos lá, gurias, que vai dar certo, né? Vamos lá, então, para os nossos patrocinadores. Primeiro, nossa Sandrinha da Alquimia, que trabalha com toda a linha de sem glúten, sem lactose, para intolerante, para pessoas que têm alergia, uma coisinha toda preparada. Então, ela faz umas comidinhas deliciosas. Hoje mandou um quitute aqui, que a Nutri aprova. Nossa parceira da Amorum, que nos vestiu de ouro hoje. Nós estamos muito xalão. Isso aí, mandou um mimo para nossa convidada também, com uma loja cheia de coisas lindas, assim. Tudo é a cara delas, tudo feito com muito carinho. Autobox, que está presente também desde o primeiro episódio, da nossa amiga Gabi, que fez aí hoje, junto com uma outra empresa delas, nossas xícaras, que é o nosso lançamento no episódio. Que vai ter cada uma com as suas... vai ter as frases dos episódios. Isso aí, as frases mais ditas. Exato. Madai, nossa amiga, que é físio e agora biomédica também, maravilhosa, entende muito de tudo. Trouxe para nós um voucher bem legal, que está exposto aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Faz cuidados de pele aí, questões pós-emagrecimento também, que a gente sabe que muda. Estética também, né? Isso, pós-operatório, muito bacana. E mandou nosso chocolatezinho 70%, que pode, Nutri? Pode, muito bem. Nossa amiga Su, da Pride, ela e o esposo têm essa empresa, né? Há muito tempo, assim, que fazem aí as coisas voltar pro lugar depois de emagrecer. Trouxe o nosso café preto, que pode, Nutri? Pode. Então, pode. Ai, gente. Porque a gente precisa saber se pode, né? A Mai da Vita, que trata, além de tudo, a cabeça, que hoje em dia, gente, o que foi mais falado nas Olimpíadas, isso, né? Isso aí, que precisa muito estar alinhado aí, né? Corpo e mente. Saúde então, mental. Cabeça, trouxe uns chazinhos, umas guloseiminhas que de vez em quando pode, a Nutri não vai olhar, né? Então, fez com muito carinho aí pra nós.
A gente agradece muito pelo apoio. Telegás dos Alemão, da nossa amiga Grazi, que aí eu garanto que pode. Presta atenção. Olha que lindeza. Pode. Esse aqui pode, né? Pode. Água com e sem gás. À vontade, bebe. Dia, 3 litros, 4 litros. Vou até deixar aqui pra gente beber depois. Tá então, com fome, bebe água. Isso aí. Desde o primeiro episódio com a gente também. Vamos ver quem é o próximo. Andressa também, minha amiga, cliente, parceira, nos mandou aqui a garrafinha com os mls para beber, para facilitar o dia. Uma garrafinha super divertida. E nessa linha de alinhar corpo e mente, ela adora incenso. Então, mandou uns incensos para nós usarmos hoje aqui, para as energias ficarem alinhadas, né? Funcionou, tá bacana, né? Tá bacana, tá bom. Aprovaria, gente, pelo amor de Deus. Olha isso aqui. Olha só glúten. Bolinho, bolinho, brownie, brigadeiro funcional. Isso aí, tudo também zero glúten, zero lactose. A empresa delas é maravilhosa, a gente conhece há um tempo, já é cliente também, parceira lá do espaço. Então, mandou isso aí tudo pra gente degustar. Muito bacana, agradeço muito. A Gi, nossa parceira de fotos, que fez os nossos... Hoje foi demais, Hoje né? foi. Hoje ela tava inspirada. Hoje não vai faltar foto. Hoje ela tá inspirada. E a Gi trabalha com fotos externas, né? Faz uns books lindos, umas coisas... ela tem muita criatividade, muito carinho, assim, no olhar de fazer essas fotos. A gente gosta muito do trabalho dela. Também, né? Trabalha com festas, isso aí, verdade. Infantil. Café com Ranço, que é a nossa amiga Gabi, que a gente achou demais essa logo, que fez todas essas canecas. Vou abaixar aqui para pegar uma coisa. E fez, gente, esses copinhos aqui que ficaram demais, que também tem a ver aqui, ó. Ué, pensei besteira aí, Renata. O que tu acha? É normal, né? Então, ficou muito legal. A Gabi fez com muito carinho tudo. E tenho certeza que vai ser um sucesso aí depois que a gente lançar. Então, muito obrigada a todos os nossos clientes, amigas, parceiras que acreditam, que põem fé no nosso negócio e fazem, né, a gente... Que são as tigres que também fazem acontecer. Isso aí, né? que fazem a gente estar aqui, né? Porque a gente sabe que o din-din movimenta tudo. Tudo. E se ajudando, tudo uma se marca ajuda a outra. E a gente fica muito feliz que, além de serem mulheres, elas empreendem em família, empreendem com os esposos, mas estão à frente disso. Então, é isso, gente. Fechou. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos para o bombardeio. Vamos, gente. Tô ansiosa. Eu dei uma pausa antes e falei que hoje o script ele veio da Rê, né? Então, eu tô mais aqui do que nunca, assim, ó. Pra eu não me perder, tem que fazer jus. É pra ela sentir o que eu sinto dos outros episódios que eu senti, que ela vinha com o script assim, ó, te vira, Renata, nos 30. Agora ela se vira, Carol. Vou me virar, vamos lá. Então, fechou. Vamos lá. Então, a gente vai iniciar aqui com a primeira pergunta, que tem a ver com a tua carreira profissional. Quando a gente é jovem, nem sempre a gente sabe o que a gente quer, ou a gente dá umas testadas para lá e para cá. Como foi contigo? Tu já tinha essa ideia? Como foi no início de tudo? Tu deu umas batidas de cara aí até descobrir por que tu escolheu essa área, o que te levou a ser Nutri? Bom, gente, eu sempre gostei muito da questão de bioquímica, tá? E eu sabia que eu queria ir para a saúde, eu sabia que eu queria lidar com pessoas, tá? E eu acho que, assim, quem está nos assistindo, que está vivendo isso, uma orientação que eu dou, faça um teste vocacional, tá? Eu acho que faz todo sentido, eu acho que faz a diferença na vida da gente. Vocês vão achar que é por isso, mas eu acho que 50% é por esse motivo. Eu sou filha de nutricionista, tá? A minha mãe fez a faculdade comigo na barriga, então eu brinco que várias aulas eu devo ter assistido 2 vezes, porque durante a gestação a minha mãe estava fazendo faculdade, minha mãe é Nutri, tá? E quando eu saí do 2º grau, eu fui direto fazer nutrição, não tinha muitas dúvidas, e eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas, mas eu queria mais do que trabalhar com doença, por isso que não escolhi outras carreiras na área da saúde, eu queria trabalhar com saúde. Tá? E a nutrição junta exatamente isso. A gente trabalha em prol da saúde. A gente trabalha, sim, com essa questão de prevenção. Hoje é óbvio que a gente trabalha resolvendo uma série de doenças, né? Dificilmente a gente vai ter alguma doença aí que não tenha alguma relação, principalmente as crônico não transmissíveis, com a dieta. Então, a gente tem hoje uma ação também na doença, mas eu tinha muito claro. Então, eu saí, fiz um teste vocacional. No teste vocacional foi a minha primeira opção. Sou filha de nutricionista, já tinha vivido isso uma infância e uma adolescência inteira. E cá estou, formada há quase
23, 24 anos. Esse a gente não fala muito, geralmente, números assim. Ah, né? tá, desculpa, não. A gente se É mesmo tempo formou. que eu sou cabeleireira, Leila. A gente se formou ali em meados meados do século. Mas é uma grande paixão, tá? E eu acho que ter a honra e o prazer de trabalhar com algo que a gente é apaixonada faz toda a diferença na nossa vida. E a gente vê, né? Quando isso acontece, a gente sabe. gente Quando sabe. a pessoa faz realmente o que ela gosta e o que move ela, né? Isso. E eu tenho uma frase que eu falo para os pacientes, que eu falo nos grupos, que a Renata falou tão bem ali da Soul Leve, que é tudo aquilo que a gente coloca a alma traz retorno. Né? E na nutrição eu coloquei minha alma. Para cada pessoa que senta na minha frente, eu entrego um pouquinho. Né? O que vai fazer um tratamento dar certo ou não? O quanto o outro também devolve da sua própria alma. Né? E eu tenho colocado, e tem sido um caso de amor que deu muito certo na minha vida. Não era pra chorar junto com os filhos. Eu também. Eu Gente, tô aqui presta toda emocionada. Eu, puta merda, vou chorar, Não caralho. era pra chorar, tá? Eu hoje fiquei sem a pessoa pra me maquiar, porque eu não agendei horário, culpa minha. Colei uns cílios e falei pra Renata, tá bem colada? Ela, tá descolada, tá Só tudo não certo. chora. A gente não vai chorar hoje. Vamos chorar hoje, hoje só vai ser Aí, risada. né, a pessoa, a gente que ama tanto que a vai gente atrás. faz, vem Vai, aqui falar acredita. isso. Sim, Acredita, disso, pega um guardanapo. Nem lenço a gente trouxe hoje. Mas tudo bem, a gente não ia chorar. A gente ia chorar de rir só pelo nosso contexto, né? Tá bom? Sim. Mas é isso, gurias. Tá, eu vou tentar não fazer ninguém chorar, então. Mas é sobre isso. Eu acho que é uma carreira linda, cheia de possibilidades. Hoje, com um espaço incrível. Mas coloca a tua alma, que o retorno vem. Hoje, e o que é mais difícil para ti? O que tu... Para ser nutricionista, o que foi mais desafiador para ti? Gurias, assim, fazendo um resumo da minha história, eu me formei, fui para o Nordeste, fiquei atendendo no Nordeste um período, fazer uma experiência lá. Tá? Voltei para Porto Alegre e já caí num primeiro consultório aqui, num consultório, na época, de medicina ortomolecular. De lá para cá, eu acho que eu não devo ter passado 2 anos sem estar estudando. Tá? Sem estar fazendo alguma pós, alguma extensão, alguma especialização, alguma situação, sempre eu estou estudando, desde que eu me formei. As dificuldades, hoje, elas são associadas à vida de qualquer empreendedor, né? Porque hoje eu tenho uma clínica com uma sócia, eu tenho um produto digital que eu também tenho uma sócia. Então, as dificuldades, claro, que são muito mais associadas daqui a pouco à administração de tempo. Eu tenho uma filha, né? Eu sempre brinco, quando eu me apresento, eu digo que eu sou a primeira coisa, a mãe da Antônia. Em segundo lugar, eu sou nutricionista. Então, acho que essa administração do tempo. Hoje, eu fiz algumas escolhas ao longo da minha vida, inclusive saindo, né, do consultório de Gravataí que eu tinha também há muito tempo, com muito cliente, muito paciente, para ficar mais perto da minha filha, para poder buscá-la na escola, para poder levá-la no inglês, para poder fazer as coisas com ela. Então, acho que as dificuldades são as dificuldades de qualquer carreira, né? A gente se posicionar, a gente se firmar, a gente ter, na verdade, uma palavra que se fala muito hoje, e que eu acho que, às vezes, ela é mal empregada, a gente ter autoridade sobre uma coisa. Só que a autoridade, claro que tem posicionamento, mas a autoridade tem o fazer. A gente vê muito pato metido a ganso, né? Cheio de autoridade, mas que nunca fez nada. Que pouca gente atendeu, que pouca gente fez o cara a cara, né? Então, assim, qual é a maior dificuldade? Te posiciona, decide o que tu quer fazer. As dificuldades vão ser iguais a qualquer outra carreira, tá? Tem trabalho, tem como ter consultório, tem como empreender em outras áreas. A nutrição tem um lado administrativo fantástico. Então, assim, maior dificuldade, talvez me falte um pouco mais de tempo para estudar ainda mais. Sim. Tá? Mas eu não vejo assim... Eu acho que nem tudo são flores, óbvio. Mas eu acho que hoje eu não pensaria na nutrição como a grande dificuldade, de verdade. Daqui a pouco a dificuldade é a mesma que todas nós, que é conciliar CNPJ e CPF. É uma coisa que a gente está sempre balançando. A gente quer um pouquinho mais de um lado
só que tem que ceder um pouquinho do outro. Do E outro. vice-versa, né? Então... E eu acho que para isso, né? E a gente está falando aqui, ninguém é guria nova, né? Vocês não vão me chutar embaixo da mesa, mas a gente falou as idades, a gente fez as piadas, inclusive, antes. E cantamos músicas, né? Já Inclusive, cantamos não tem como negar. músicas de que todas entendiam. Eu acho que, para isso, a maturidade traz uma sabedoria, né? E é uma das coisas que eu falo para os pacientes, aonde é que tu quer chegar? Quem tu quer ser daqui 6 meses? Quem tu quer ser daqui 1 ano? E eu não estou falando, quando a gente fala isso, as pessoas pensam muito em dinheiro, né? E pensam muito, eu quero isso, assim. Mas o que tu quer estar fazendo daqui 1 ano? Eu quero ter uma carreira que, numa segunda-feira de manhã, eu possa fechar minha agenda para vir conversar com vocês, porque faz sentido para mim. E que eu vou sair daqui e almoçar com a minha filha. E depois eu vou tocar um consultório, eu tenho mentoria hoje de noite com 60 mulheres. O que tu quer da tua vida? E aí, quando a gente tem as coisas muito bem definidas, a gente tem que fazer o caminho, né? Não adianta, não tem encurtar caminho. E eu acho que essa briga do CNPJ e do CPF, antes dessa briga do CNPJ e do CPF, é a gente definir o que é realmente importante. A minha carreira é um caso de amor. É um caso de amor. Mas a Gisele mulher, a Gisele mãe, vem antes disso. Né? E quando se inverte, eu acho que aí as coisas ficam bagunçadas. De verdade. Faz muito sentido, né? Faz. E, às vezes, as pessoas não entendem por que a gente não está em tal lugar já, ou não escalou tal coisa, ou não está como a fulana está, que iniciou há um tempo menor que o nosso. Mas, quem sabe, porque a gente não quer estar lá. Ainda, né? A gente trilhou esse caminho e a gente está dentro dele. E a gente não está comparando com outras pessoas, assim, como a gente estava, como tu colocou há 6 meses atrás, há 1 ano atrás. A comparação é sempre da gente com a gente, para tudo, inclusive num processo de emagrecimento. E eu acho que, inclusive nessa questão pessoal, né? Eu não me comparo hoje com uma mulher que tem 3 filhos. E eu sempre digo, eu não sei como é que uma mulher que tem 3 filhos administra, porque eu administro uma. Sim. E tento fazer o melhor. Eu também não sei E como. sei que falho, né? Porque o falhar faz parte. Só que, assim, há 6 anos atrás, por exemplo, né? Como é que era a minha vida? Que horas eu chegava em casa? Quanto eu tinha de tempo de qualidade? Talvez, em algumas fases de transição, a gente precisa fazer isso. Mas a gente não pode fazer isso sempre, né? Só que a grande definição é o que eu quero para mim. O que eu quero. Eu tenho coisas hoje na minha vida que são inegociáveis. Sim. E eu pergunto isso para os pacientes, o que é o teu inegociável? E as pessoas geralmente não sabem. Elas não param para pensar nisso. Elas não param para pensar. Né? Eu uso muito assim, ter uma rotina blindada para a saúde. A rotina blindada ela acontece na enchente, na pandemia, no estresse, no fim do namoro, no fim do casamento. Tu tem uma rotina blindada. Se tudo de fora mexe na tua rotina, a tua rotina não faz sentido para ti. Ou, eu comparo, seja um graveto ou uma rocha. Ser um graveto no sentido, qualquer vento te derruba, a gente está ferrada, porque a gente vai ter muito vendaval ao longo da vida. A gente vai ter muita coisa que acontece. A gente vai ter fim de relacionamento, né? Eu sou divorciada, hoje eu sou casada de novo. A gente vai ter a criação dos filhos, a gente vai ter um momento lá que vai ter um parente que ficou doente, a gente vai ter fases tristes, a gente vai ter fases que ganha mais, a gente vai ter fases, né, como a enchente. Agora, se tudo te derruba, se tudo muda o teu corpo, a tua saúde, as tuas escolhas em prol de ti, o que sobra de ti? Então, é um convite que eu faço, não é sobre comida. Emagrecimento, eu sei que vocês não perguntaram sobre isso, mas é o que eu faço todos os dias, nunca foi sobre comida. Ele sempre é sobre pessoas. E ele é muito sobre o que as pessoas se colocam como prioridade ou não. Tu é um graveto diante dos problemas ou tu é uma rocha? Se tu é um graveto, tu vai desmarcar aquilo que é para ti. Tu vai desmarcar o treino, tu vai começar a comer mal, tu vai começar a pedir tele, tu não vai mais cozinhar, tu não vai mais ter rotina, tu vai dormir mal. Se tu tem uma coisa já de uma rotina inabalável, de uma rotina blindada, que eu chamo, e de itens que são inegociáveis contigo. Para mim, é inegociável. Ai, Gi, mas tem lista de paciente, mas é inegociável treinar. É inegociável. Ai, mas é enchente, né?
Eu brinco com os pacientes, eu tenho um jeito, às vezes, meio debochado. Mas... Meio debochado. Tem gente que até hoje me diz que não vai na academia por causa do Covid. E eu digo, mas mas que costa mais larga que tem esse Covid, né? Porque a gente já teve até enchente, a gente já teve até a segunda pandemia e tu ainda está no Covid. Mas é que aí... Então, assim, as pessoas criam uma série de situações para que tudo que é delas fique em segundo plano. Às vezes, com a história, eu estou fazendo pelo outro. É falso. Tu não está fazendo pelo outro. É que tu não quer nem fazer por ti. Né? Às vezes, com a ideia de, eu sou perfeccionista. Papo furado. Papo furado. O perfeccionista é o baita inseguro. Que na ideia de não fazer, não faz nada. Né? Aí vem o ditado, antes feito. Como é que é? Antes feito do que perfeito. Isso aí. Porque perfeição não existe, a gente é humano. Raça humana, homo sapiens. Em processo de evolução. Longe de chegar na fase final. Né? Então, eu sei que eu misturei tudo, né, e coloquei farofa, mas é que eu acho que as coisas são muito misturadas e muito alinhadas. Quando a gente pensa em dieta, você estava brincando, a gente está com medo de conversar. Quando a gente pensa em dieta, a gente põe nisso um foco muito grande. Só que o foco do emagrecimento, do bem-estar, da saúde, não é isso. Não é esse brigadeiro que está na minha frente. O foco sou eu. É a forma que eu lido com o brigadeiro. A forma é o papel que esse brigadeiro tem na minha vida. Se eu tô aqui me tremendo para comer, cara, deu tudo errado, tia. Sou uma mulher com 1,71 m. Se eu perder para um brigadeiro, eu vou ganhar de quem? E não é esse brigadeiro o meu problema. O problema é o papel que o doce, que a farinha, que o pão e que a comida em si tem na minha vida. E a gente sabe, hoje, gurias, e isso é punk, a gente está chegando numa marca que 70% da população está sobrepeso ou obesa. Nossa, 70%. Nós conversamos isso, lembra essa semana? Nós estávamos conversando alguma coisa no espaço e a gente falou, não recordo o que agora, mas a gente falou que o quanto a alimentação mexe nisso. Eu não vou recordar o que era, mas a gente falou assim, todas nós concordamos, não, com certeza é isso, porque há anos atrás a alimentação não era dessa forma. Não era tão fácil, tão rápida, tão fast food, pediu. Ai, não quero fazer, não tenho feijãozinho com arroz em casa. Ai, pede um hamburguinho. Ai, é pão, carne, queijo. Mas é só a gente pensar pela nossa adolescência. Olha a diferença dos adolescentes de hoje. Eu era seca palita. Era isso que a gente estava falando sobre a pele dos adolescentes de agora, questão de espinhas e tudo mais. Desculpa, Geraldo. A estatística para adolescente, tanto que tá surgindo até um projeto aí com uma Nutri que atende criança, não atendo criança e adolescente, mas a estatística para adolescente, eu brinco, né? Eu, às vezes, tenho vontade de pegar um gato morto. Sabe por quê? 50% dos nossos adolescentes e nossas crianças estão acima do peso. E, tchê, para de botar a culpa no videogame. Pega a culpa para ti, que é mãe e pai. Para de botar a culpa. Ai, porque não sei o quê, porque não pode sair na rua. Pega a culpa, porque o teu filho é o reflexo daquilo que tu faz. O teu filho não vai fazer diferente. E ele não vai fazer o que tu manda ele fazer, ele vai fazer o que tu faz. Por mais que a gente ache que eles não sigam exemplos, ele vai fazer o que ele vê constantemente a mãe fazer. Ele vai fazer o que ele vê de hábito do pai fazendo. Né? E hoje a gente tem uma geração de 50% acima do peso e as pessoas ainda não se deram conta que, se elas não trabalharem a questão da alimentação, a gente tem uma geração de inférteis, porque a infertilidade está relacionada diretamente ao excesso de peso. Muitos casos de doenças inflamatórias na mulher estão relacionados ao excesso de peso. Então, a gente tem infertilidade. A gente tem doenças inflamatórias como endometriose, a gente tem ovário policístico, a gente tem uma leva de mulheres muito jovens pré-diabéticas. Ah, mas é só uma glicose alta. Não, é um corpo inflamado pedindo socorro. E quando estourar, vai estourar de um jeito que muitas vezes a gente não vai mais conseguir dar conta dele. A gente é o que a gente come. Frase, né? Uma vez eu falei isso, né? Uma vez eu falei isso para um cara, ele era gordinho, ele, ai, que maldade. Eu disse, mas desculpa, mas é real, né? É real, né? Bom, a minha próxima pergunta era baseada em tudo isso que tu já falou, mas vamos uma parte meio divertida, assim. Qual é o mito mais, assim, dos horrores
que tu recebe no consultório que tu já ouviu de paciente em relação ao Aquelas emagrecimento? coisas milagrosas, assim, eu vou tomar água com limão, vou emagrecer 10 quilos. Aham, vou tomar 3 coisa dias. São tantos mitos, assim. Eu acho que um dos maiores mitos hoje, e até não é tão engraçado, é que você usar o remedinho, a canetinha, vai ser a solução dos seus problemas. Eu acho que é importante trazer isso. Isso virou um vício. Virou a um quantidade vício. de gente que usa essa caneta. E ninguém sabe o custo que tem, e não estou falando do valor. A gente sabe hoje que existem estudos relacionados a qualquer tipo de medicação, e o rebote vem. A gente sabe que hoje a gente precisa fazer uma nutrição focada, principalmente eu que faço nutrição para mulheres, em massa muscular. O músculo é, com certeza, o órgão mais importante do processo de envelhecimento. A gente só vai envelhecer e se agachar se a gente tiver massa muscular aos 55 anos. E a gente sabe que o uso das canetas sem a associação de um tratamento tem uma perda de massa muscular, às vezes, muito maior do que a perda de gordura. A pessoa vira couro e osso. A pessoa vira uma graxinha Chanha com osso. em cima do esqueleto. Vira uma gelatina. Tá? E o que é? E tanto que a gente tem, né? O rosto do fulano, eu não vou falar o nome, mas assim, o rosto que ficou estranho, aí se criou, e é tão louco isso, né? O rosto, né? A cabeça é maior que o corpo. A cabeça maior, o rosto do fulano, o rosto do remédio, eu não vou não vou dar ibope pro remédio. E aí se criou harmonização pro rosto de quem usa remédio. De quem... Sim. Entendi. Gente, a gente cria um Vai problema mascarando. e vai mascarando o problema. Sim. Aí, nessa hora, eu penso, deu tudo errado. Né? Aham. Como sociedade, deu tudo errado. Porque a gente tem uma situação que está nos fazendo mal, a gente tem uma situação que a gente está perdendo tecido nobre, a gente tem uma situação que não vai nos ensinar a ter hábitos. E quando eu falo, guria, sobre rotina blindada, uma das coisas que eu mais ensino nos grupos é o seguinte: não é só o que tu come. É tudo o que tu faz, da hora que tu acorda até a hora que tu dorme, e inclusive o jeito que tu dorme. Né? Não é o que a gente come. Existe a rotina da pessoa que vai estar no peso adequado e existe a rotina da pessoa que vai brigar com a balança o tempo inteiro. A questão é, a tua rotina hoje te mantém num peso bom? Não, Gi. Quando eu volto para minha rotina, bom, então tu tem que rever a rotina. Tem que mudar a rotina. Tu tem que mudar a rotina. E dentro da mudança da rotina, a gente tem que mudar uma coisa que é muito importante, que é a mentalidade. Tá? E aí entra nessa pergunta. Os mitos são normalmente sobre mentalidade. O que vem de fora, o processo de emagrecimento, ele é ativo, ele não é passivo. O que vem de fora, e eu não tô... Tem gente que tem indicação de usar remédio, tá tudo certo. Mas o que vem de fora vai me emagrecer. Eu vou ser emagrecido. Não, a gente não adianta, a gente não vai ser emagrecido por ninguém. Emagrecer é ativo. Eu emagreço. Não adianta, eu não vou ser emagrecido por nada. Então, é como eu lido com as coisas, como eu lido com a vida e como eu lido com alguns pilares de saúde. Os maiores mitos são esses. Um remedinho vai funcionar, né? Aí, aquele item tal, aquela mix de semente vai funcionar. Aquele shot que custa R$199 vai funcionar. Aquele suplemento de seca-barriga que nós... Oi! Gente, a gente segue acreditando no 2024 em Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa. É que nem assim, quando a gente vê alguém que emagrece muito, com dieta, treino e tal, as pessoas vão perguntar para ela assim, o que ela tomou para emagrecer? Não que ninguém pensa que é uma dieta e Como treino. foi, como ela chegou nisso que Não, ela fez. sempre acha que tomou alguma coisa, alguma medicação, fez bariátrica, algumas coisas assim nesse sentido. E eu não desmereço as outras formas de tratar, só que todas as outras formas têm que passar por alimentação. Sim. Tu entende? E eu acho que, às vezes, as pessoas dizem ser esforçadas em tantas áreas das vidas, né? Ah, eu sou super mãe, eu sou super, super profissional, eu sou super amiga, eu sou super filha, eu sou super assim. E para ti? Tu é a super mulher que tu diz ser para os outros? É super o quê? Porque eu acho que é muito mais fácil ser para os outros do que ser pra gente. Com certeza. É muito mais fácil. Sabe por quê? Porque chega uma hora, quando a gente está fazendo pelos outros, chega uma hora que a gente volta para dentro de casa e tá tudo certo. É tu contigo. Né? E não existe esse emagrecimento passivo. Ele sempre vai rebotar. Rebotar, né? Na verdade, tu sempre vai voltar a ganhar. Ou tu tem uma rotina de uma pessoa que vai fazer as coisas e que vai ter saúde,
E para ter saúde, a primeira coisa que a gente precisa tomar é atitude. E não é uma cápsula mágica, nenhum remédio, nenhum suplemento. Ou tu vai ter sempre uma rotina de quem vai estar brigando com a balança forever. Sim, eu compreendi. Tu quer dizer que se eu tomo esse aqui que vai me emagrecer lá os 5 quilos que eu quero em 45 dias. Só que o comprimido vai acabar aos 45 dias também. E eu vou voltar a ser quem eu era. E aí Então, você se vai a minha ser rotina uma tiver eterna ok, emagrecedora, né? De parar aquele tempo, de ter aquela pausa para fazer a minha comida, para me alimentar bem, para ir no mercado, para ter essa rotina dentro de uma alimentação correta. Eu vou ter que tomar de novo daqui 6 meses, daqui 1 ano? Sendo que a segunda vez que você tomar, ele não tem o mesmo efeito. Sendo que a terceira, ele não vai fazer nem cócega. Sendo que, na verdade, a massa muscular está ali sem ser trabalhada e você está perdendo músculo de uma forma muito efetiva depois dos 40. E aí, sendo que quando você tiver com 60 e não levantar mais do vaso sanitário, você vai lembrar. Ou você vai negligenciar aquilo que você não fez aos 40. Mas ele não é indicado nem para quem é diabético mesmo? Ou quem é diabético funciona de outra maneira? Quem é diabético? Vamos lá. O que é diabetes tipo 2? Vamos falar do tipo 2, tá? Diabetes tipo 2, que a gente tem uma epidemia, ela é a doença do excesso de carboidrato. Tá? Aí o teu pâncreas, porque tu tá lá desde os 2 anos de idade, comendo pão, bisnaguinha, bolachinha, panquequinha, barrinha, bananinha com aveia, né? Teu pâncreas chega uma hora e diz assim, olha só, vem cá, anjo de luz, não dou conta, é muito carboidrato, tá? Gurias, vou um degrau antes. A gente vem de orientações nutricionais, eu já falei isso em várias lives, que a pirâmide alimentar, ela tem a base de 60% de carboidrato. Sabe quem é que ditou a pirâmide alimentar? Quem? O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Por quê? Numa época onde sobrou grão. Bah, não sabia disso. A dieta low carb, ela não é uma dieta low carb, ela é uma dieta normocarb. Nós não precisamos comer carboidrato do jeito que a gente come. Isso é fato. A glicose do jeito que a gente consome, ela não é adequada para nosso funcionamento. Ou mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter uma sobrecarga do pâncreas em relação a essa ideia de uma dieta onde eu como pão, arroz com feijão, barrinha de tarde e uma panquequinha de noite. Vai sobrar, mais cedo ou mais tarde. Tá? Então, vamos lá. Quando a Secretaria de Agricultura, o Departamento de Agricultura americano, fez a pirâmide alimentar e a Europa, a América, começou a utilizar isso como um indicativo de saúde, tu diz para as pessoas reduzirem carboidrato, a dieta vira restritiva. Sim. O que a Secretaria de Agricultura americana sabe sobre saúde? Só sabe sobre enfiar comida. Oi. A gente tem que ver que algumas regras do que a gente come hoje, que a gente acha que é emocional, que é ansiedade, foram ditadas por órgãos pró-consumo. Então, tipo, nós somos como os nossos antepassados lá, que comiam carne para caçar, comiam o que plantavam. Nós somos essas pessoas, a gente não mudou. Sim. O Homo sapiens não fez mudança ainda genética e talvez leve muitas gerações para mudar. A gente não mudou. Quando a gente tem o projeto Genoma e o microbioma, a gente ainda é caçador. E quando eu falo isso, as pessoas fazem cara feia. A gente é caçador. E esse caçador não parava para fazer pão de milho. Sim. Ele não parava para fazer pão de trigo. Ele não parava para fazer mingau de aveia. Ele comia o que ele encontrava. E hoje a gente vive salvando receitas fit, low carb e fazendo um monte de farra do boi na dieta. Com a ideia, eu não vou fazer nada restritivo, tá? Então, voltando para a questão da diabetes. A diabetes é a doença do excesso de carboidrato. E o teu pâncreas cansado. Quando você reduz o consumo do carboidrato, claro que ela vai afetando vários órgãos, como o rim, a visão, enfim. Quando você reduz, automaticamente você está tirando a sobrecarga. Tomar o remédio e não reduzir é se secar com o chuveiro ligado. É estar embaixo do chuveiro, se secando com a toalha e o chuveiro pingando em cima. Você não vai estar, de fato, melhorando. Você entende? Mas com essa ideia mimizenta que a gente tem...
Tô segurando, não vou falar palavrão. Mas com essa ideia mimizenta que a gente... Mimizenta! Caralho. Mimizenta que a gente tem. Isso é restritivo. A Gisele é uma nutri restritiva. Não sou uma nutri restritiva. Eu quero trazer de volta o aporte energético que tu usava há várias gerações atrás. Essa ideia do excesso, nos tornamos a espécie mais superalimentada que existe no planeta. Cada 5 quilos hoje que a gente tem acima do peso representa 5 quilos de superalimentação. Você consumiu caloria e não gastou. Ai, mas eu não posso ficar sem o pão. Gente, a gente não pode ficar sem a vida. O resto é balela. E eu acho que aqui a gente tem o que a Rê comentou, a gente tem um agravante também da questão dessa comidaiada toda que a família faz e que usa lemoada, que a gente brinca, faz. E que a gente nasceu e cresceu comendo isso e acha maravilhoso, né? A gente acha maravilhoso um pão sair quente, passar uma manteiga em cima e a gente brinca, tudo que tem graxa é bom. É óbvio, a gente tá, né? A gente tem aquela coisa que tu falou do sentimento, o conforto de comer aquilo, o consolo de comer aquilo. E se torna natural. Principalmente o doce. Quando eu era pequena, você pensava, se tu fizer isso, tu vai ganhar um doce. Eu sou um inferno com a função do açúcar. E sei que é desde sempre, sabe? Você vai ganhar um doce. Não sei o que, o doce. Tudo era o doce, o benefício. Nunca foi uma maçã, uma banana. Mas aí, gurias, eu concordo. Só que eu acho assim, a gente hoje evolui para várias situações. E várias coisas que as famílias trazem, a gente honra, mas a gente faz diferente. A gente precisa evoluir. A gente precisa evoluir. Eu concordo, mas eu discordo. Vocês têm que evoluir. Evoluam. E eu acho que várias coisas que não nos servem do modelo familiar, a gente faz diferente. Naquilo que nos interessa. Sim. Com certeza. Às vezes no relacionamento, às vezes na criação dos filhos. Porque a gente é super opositora. Tu me criou assim, mas eu vou criar do meu jeito. Mas daí comer pão tem que comer do jeito que a mãe comia. Com um monte de manteiga em cima. Um monte de manteiga. Se duvidar, com açúcar ainda. Nossa. E eu acho que a grande questão é, quando esse pão vira um grande prazer, como estão os outros prazeres? Sim. Me dá um bolinho. Dá um bolinho. Como estão os outros prazeres? Pega aqui com a coisinha pra mim. Deixa eu te dar mais um cafezinho. Eu sempre conto isso porque eu sou paciente da Gisele também. Vou e volto. Ela briga comigo, mas eu volto. E uma vez... Ela briga comigo, é boa, né? Ela não dá motivo, tu briga do nada, assim. Não, ela briga comigo porque ela briga comigo. E tá tudo certo. E uma vez eu tava... Isso foi em meados, assim, sei lá. Tô tentando não chorar. E uma vez eu fui numa consulta com ela. Eu vou tentando chorar, já tô chorando. Não sei. Tu devia ter me contado a história antes que eu conseguia te complementar, né, Renata? Tá, se não dá. Eu fui numa consulta com ela e eu tentava emagrecer muito. Tentava. E eu tava numa crise de casamento terrível. Eu fazia em casa, eu voltava, não conseguia fazer. E uma vez eu caí chorando, eu disse pra ela assim, eu não consigo. Aí ela parou pra mim e disse assim, pra todo mundo já assim, a Gisele tem que emagrecer. Ela olhou pra mim e disse assim, teu único prazer que tu tem hoje é comer. Então assim, te livra disso pra depois tu emagrecer. Eu tô tirando o único prazer que tu tem na vida. E realmente, naquela época, o meu único prazer que eu tinha era comer. E ela disse assim, basta, eu não vou te tirar isso. Primeiro tu vai te resolver e ter prazer com outras coisas pra depois tu voltar aqui e eu poder te ajudar. Eu tô te tirando tudo, tu não tem prazer em nada. Aquilo foi tão marcante pra mim que eu não esqueço até hoje. E choro sempre quando eu conto pra alguém. E foi dali, Produção, cadê os lenços desse lugar? Que só se chora em episódio das mães, não tô entendendo. E aquilo ali foi o start que me deu pra eu tomar atitude. Eu disse, é real. E depois ele deslanchou. Eu voltei um tempo depois, emagreci, fiquei linda, maravilhosa. E é isso aí. Então... Tu é linda, maravilhosa, Renata. A nutrição é isso, assim. Às vezes a gente tá naquilo ali, a gente não... E como ela diz, o que tá te dando prazer, Sim, né? a gente pontuou a questão de relacionamento aqui, mas a gente fala de trabalho, de família, de todos os âmbitos, né? Não, nem sempre... Não é só o relacionamento que pesa a gente, relacionamento, casamento, né? Não, é tudo. E realmente isso é muito verdadeiro, assim, isso é muito forte. Eu acho que o equilíbrio, né? A gente busca tanto e às vezes a gente não percebe quando perde. Não. Parece que tu te enxerga buscando, mas quando tu vê, tu já não tem mais e não percebeu. Percebe quando a calça não entra, né? Tu percebe quando a calça não entra, mas aí eu acho que a grande questão, e eu me lembro, eu tenho 2 consultas com a Renata, mas eu não vou falar da segunda, porque a segunda... Aí a gente vai chorar até às 3 da tarde.
Mas a Renata... Aí eu faço tudo sozinha aqui, de boca cheia, gente. Daí tu faz sozinha, daí tu não vai poder comer um bolo da proteína. Mas, assim, eu acho que emagrecimento, gente, e essa conexão paciente-profissional é sobre isso, assim. Eu me lembro dessa consulta com a Rê. E eu me lembro de dizer, vai te resolver as outras coisas, vai resolver a tua vida sobre outros aspectos. Assim como eu me lembro em outro momento que a Rê também, né, por outros sintomas, a gente reverteu uma situação que a gente achava que era irreversível e tal. Só que quando a gente se dá conta, às vezes não é a calça que não entra, pode ver, gurias, é quando a gente se desconecta da gente. É verdade. Vocês não têm noção, mas o quanto é comum eu pegar mulheres que não se olham e que não têm espelho em casa. E aí... não é sobre o peso que elas têm, tá? Não é sobre a gordura. Aí nem estou falando da parte bioquímica, da parte inflamatória, da parte hormonal, que está toda bagunçada. É a aceitação. É a questão dessa mulher não conseguir olhar para a única coisa que é dela. De fato, porque é o corpo. E a enchente me trouxe assim, uma linha de raciocínio. As pessoas aqui, as pessoas no interior, né? Quem tem conhecidos, as pessoas perderam tudo. E a única coisa que ficou... Eram elas. E muitas pessoas falaram a respeito disso. E eu tive uma paciente, no meio da enchente, que era uma paciente de Canoas, uma paciente obesa, e ela sabe por que ela veio? E aquilo me marcou, eu chorei com ela. Ela disse, olha, eu quase não consegui subir para o telhado da minha casa. E eu entendi que eu tenho que estar bem. Sabe por quê? Por sobrevivência. A gente nunca sabe o que vai acontecer. E um corpo que hoje não tem disposição, que não tem a questão da prática da atividade física, que não tem a questão cardiorrespiratória, é um corpo que, dependendo do que vai acontecer, porque a gente não sabe, né? Depois da enchente desse ano, a gente não sabe. Ele não tem nem capacidade de luta e fuga. E aí a gente fica... O bolinho, o chocolatinho, o docinho. Gente, é muito além disso. Né? Às vezes, eu posso, tu pode tudo. Onde é que tu quer chegar? Tu tem que ver o que tu pode, se te afasta ou se te aproxima de onde tu quer chegar. A grande questão é essa. Mas, antes de mais nada, tu tem que saber onde é que tu quer. Quem tu quer ter. Porque a única casa... E a enchente me trouxe essa... sabedoria. A única casa que a gente consegue carregar nosso corpo. A única. O resto vai, a gente tem que reconstruir, né? Eu não fui afetada diretamente, mas conheço várias pessoas, né? E tal. A única coisa é isso aqui. E como é que a gente trata essa máquina? É uma máquina que, às vezes, não consegue correr 2 quadras por uma questão de luta e fuga. Por quê? Porque o pão quentinho é gostoso. O pão quentinho, se ele está fazendo isso, ele deixou de ser gostoso. E ele virou, na verdade... Vilão. A gente ia perguntar... Vou entrar nesse gancho, Rê. A gente ia perguntar mais na sequência. Que teve agora um estudo recentemente, né? A gente tem uma leve estudadinha, né? Sobre a questão que o sedentarismo... O sedentarismo Até me perdi. O sedentarismo é mais prejudicial do que a alimentação. Do que a alimentação ao longo dos anos. É um combo, tá? Dizem, tu pode comer o que quiser, mas se tu treina full, se tu corre e tal, tu não é tão importante. Posso devolver a pergunta para vocês? Vocês já viram pessoas na academia que começam em janeiro? Eu e meu personal, a gente vive fazendo essas análises. O tempo todo. Começam em janeiro com o corpo e estão lá em dezembro com o mesmo corpo. Ou às vezes até mais pesado. Na academia, vocês já viram isso? Eu já. A Carol não vai na academia. Dedei ela. Tá. Beleza. Ela ficou me olhando, esperando que ela respondesse, né? Esperando. Claro, já vi. Carol no detesta Instagram. Tá. Então, assim, a gente sabe hoje que o estado inflamado, o estado metabólico, tá? É o que determina se você vai ter, muitas vezes, depressão, se você vai ter doença crônica não transmissível. É óbvio que a atividade física
tem um efeito muito positivo, antioxidante, anti-inflamatório. A gente sabe que a gente tem uma substância no músculo, né, que tem uma ação anti-inflamatória fantástica, que ter músculo é fantástico. Agora, para eu construir músculo, não é comendo batata. Para eu comer músculo, para eu construir músculo, eu preciso comer proteína. Então, minimamente, eu vou ter que ter uma adequação da dieta. Em contrapartida, a gente já tem hoje artigos que falam que, por exemplo, o sedentarismo mata mais até do que o cigarro. Tá? Só que sedentarismo, gurias, é essa ideia de 2 vezes por semana treino fofo. Aí vem aquela vaia agora. Treino fofo, que não faz força, que faz só o que gosta, que vai dançar na academia, que vai pular não sei o quê. Isso não serve para nós, mulheres. Nós, mulheres, precisamos fazer força e fazer exercício cardiorrespiratório. E entrando nesse gancho de sedentarismo e alimentação, tem uma das grandes polêmicas é hoje em dia dizer que eu sou gordinho, mas eu sou saudável. E pelo contrário, né? Que o magro também é sempre saudável, não quer dizer, né? Não. E aí entra de novo a filosofia do músculo. Eu tenho muito magro, falso magro, que tem fatores de risco cardíaco, cardiometabólico, igual a um obeso. Tá? Só que assim, vamos lá nessa coisa do gordinho, eu sou saudável. O excesso de peso por si só já tem um CID, já tem uma classificação de doença. Tá? Sim, não tem como estar saudável. Não. Sim. Essa gordura, ela é pró-inflamatória. Ela inflama. Ou ela está em lugar onde a gente devia ter músculo, ou ela está junto dos nossos órgãos vitais. Tá? Ela tem uma ação que não é inerte. Ela produz uma série de citocinas pró-inflamatórias. Ela não é inerte, ela não está ali só de cobertor. Então, eu não posso... O que acontece é que as pessoas fazem exames básicos. Eu sou gordinho, mas eu não tenho colesterol alto. Tá, e daí? Eu sou gordinho, mas eu não tenho diabetes. Já mediu a insulina para ver como é que tá? Porque a glicose se mantém normal por muitos anos. Mas a insulina sobe. Quem faz isso é a Nutri ou é o profissional de saúde que você escolhe. A Nutri faz também. No caso, a Nutri da receitinha lá do aplicativo não vai adiantar. Que é fácil, né? Aí é fácil, né? É que a ideia não é tu conectar o paciente com mais receitas. Eu sempre digo para os pacientes, tu não tá aqui para fazer gastronomia. E eu não tô aqui para fazer só o que tu gosta. A ideia é que a gente faça, de fato, entenda como você é metabolicamente, para que a gente consiga escolher como te tratar. Quais os alimentos vão fazer sentido e quais alimentos não fazem sentido. Porque não é igual para todo mundo. E faz sentido... já tá rindo porque vem bobajada. E faz sentido que agora é a febre total que eu vejo assim, puxa, mas da onde? Um pré-treino com pão e doce de leite? Pra quê? Pré-treino, gente, amiga. Conte-nos mais. Fale mais sobre isso. Eu vou olhar lá. Lá na cara. Olha que eu vou comer meu brownie. Come. Você que tá aí em casa, quer perder 10 quilos, tá? Sua gordura tá guardada num calabouço. Seu corpo não sabe chegar nela. E você tirou a chave fora. Numa dos poucos momentos da sua vida que você talvez conseguisse fazer o corpo ir lá e chegar na sua gordura, que é a atividade física de alta intensidade, você come um pão com mumu. Aí você doce enche... de leite. Eu sou da época do mumu. Eu também sou da época do mumu. Não estou fazendo propaganda para o mumu. Aí você faz o quê, gente? Você enche a sua corrente sanguínea, enche... É uma enxurrada de glicose. E aí você vai treinar 45 minutos, treino fofo, porque eu estou em adaptação. Sim, né? vai doer. Aquele que você faz a 7ª repetição e você já parou, porque doeu aqui do lado. E aquela glicose toda bombando, 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 bombando. Gente, você só está ajudando seu pâncreas a ser ferrado. Quanto antes. Então, assim, vivemos uma era da superalimentação. Vai treinar? Para que pré-treino? Você é bodybuilder? Você vai competir? Você está fazendo Miss Bikini? Não.
Treina com o que você já comeu há 2, 3 horas atrás. Você não precisa de pré-treino. Pós-treino, Gisele. Tá lá, gente, né? Às vezes eu tô na academia esperando para encher meu galãozinho de água no fim do treino e tem aquela fila de pessoas com aquelas mamadeiras. Chacoalhando. Acabei de... Tem água? Tem água, desculpa, eu posso beber? É tua. E aquela fila das pessoas. Gente, pós-treino não é isso. Tu tem uma janela anabólica. O que tu come de proteína nas próximas 6 a 8 horas é o que importa. Você não precisa ficar trancando rua na fila do bebedor para tomar o seu whey protein As pessoas ali. que têm que tomar água. As pessoas têm que se hidratar, têm que tomar água, têm que ir para casa. Não precisa. Então, assim, essa ideia de pré-treino e pós-treino, eu não estou falando para atletas, eu não estou falando para alta performance, eu estou falando para pessoas reais. Elas me convidaram para falar sobre mulheres reais, como eu, como a Renata, como a Carol. Mulheres reais, a gente não precisa disso, gente. E aí, só vou levantar a questão do pão com doce de leite, não falei, Mamu. Próximo dos 40, 35 anos mais, a gente começa a ter resistência à insulina. O que é isso? Tá? É uma situação onde o nosso corpo, de tanto que comeu carboidrato, começa a não deixar mais a glicose entrar dentro, tá? E os receptores de insulina começam a meio que trancar a rua ali e não conseguem entrar, certo? E aí a célula fica pedindo comida, a gente tem cada vez mais fome, a célula está cada vez mais fadigada, eu tenho mais sonolência pós-refeição, eu tenho, às vezes, uma fadiga, eu tenho, às vezes, um cansaço. Vira adolescente. Quer comer e fica com sono o tempo todo. Isso. E, na verdade, a resistência à insulina é algo que vai acontecer em nós mulheres pela queda estrogênica. Tá? Na menopausa, não. O estrogênio ele não vai parar só na menopausa. Ele vai fazendo oscilações já depois dos 38, 40 anos, às vezes um pouco antes, tá? Essa resistência à insulina, com essa dieta de alto índice glicêmico, traz o quê? Peso, ganho de peso e um paciente cada vez mais cansado, mais fadigado, com menos foco e concentração. Mas aí a gente tem a solução para tudo, Renata. A gente tem a solução porque nós somos boas atrizes, a gente já fez. Aí a gente tem a solução da vida. Conte-nos. A gente quer saber que a galera adora. Já que a gente já fez um spoiler para saber se a gente podia realmente perguntar a real. Aí, gente, a gente quer comer um docinho, a gente quer comer uma coisinha pré-treino, pós-treino, não sei que horário se usa. Lanche da tarde. Lanche da tarde. Aí a gente resolve a vida com esses aqui, lanche da tarde, tá? Eu vou botar os óculos, e porque eu sou 40 a mais. E a gente resolve que a gente não quer mais tomar porcarias e ingerir coisas de porcaria, aí a gente né? vai tomar saudável, Coca E aí a gente toma saudável. Eu posso falar com toda propriedade, porque graças a Deus, vou fazer 15 anos já, né? Que eu gestei. Desde a gestação da Camila, não consumimos. Então, eu posso falar. E ela também não consome. Parabéns. Então, né? Mas aí a gente resolve a vida assim, porque a gente quer comer porcaria, a gente vai pro zero e a gente vai pra esse aqui delicioso. Conte-nos mais. Bora lá. Esse aqui pra relembrar a infância, porque moranguinho deve ter gostinho de Nesquik. Compra uma caixa de morango, né? Vamos lá. Não, é impossível ler, tá? Ainda mais aqui com esta luz. Não é eu que tô ficando velha. Mas assim, ó, gente, a questão aqui da Coca Zero. As pessoas me perguntam, eu sempre respondo, você pode tudo na sua vida. Depende de onde você quer chegar. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma série de substâncias químicas quase ilegíveis aqui para leitura, tá? Mas, ó... Proposital? Não, capaz. Acidulante, aspartame, acesulfame, papapá. Aí a pessoa vem pro rótulo, não tem nada, só tem sal, e as pessoas têm medo do sal. O sal é o menor dos problemas daqui. Hoje, a gente tem muito já, tranquilamente, a ideia e alguns artigos bem desenhados sobre a questão dos adoçantes artificiais. Primeiro malefício, intestino. Alteração da flora intestinal. Isso aqui é substância química. Se tu me disser que isso aqui é alimento, me encontra alguma coisa aqui que tu encontra na natureza naturalmente. Não, tá? Isso aqui é substância. Água. Só, se tiver. Água. Deu, acabou. Vem até aí toma esse aqui. Aí toma água. Toma esse. Água poluída, essa daí. Tá, então, assim, na verdade, eu não vou fazer propaganda, vou falar aqui só atrás. Mas a questão dos adoçantes artificiais, a gente sabe hoje que, inclusive, eles aumentam a vontade de comer doce. Tá?
Então, quando você se enche de adoçante, a papila gustativa da língua, que a gente tem papilas gustativas para o doce, para o sal, para o azedo, para o amargo, a papila gustativa da língua está esperando o doce, o cérebro recebeu a mensagem. E o doce não veio. Você vai ter a tendência depois de buscar esse doce para compensar. Tá? Então, isso. Aí, uma das especializações que eu tenho é intestino. Todos esses adoçantes fazem uma coisa que a gente chama de leaky gut, é intestino vazado. Sabe aquelas dores, aquele corpo que às vezes não faz absorção de vitaminas e minerais, aquele corpo que às vezes tem diarreia, às vezes tem constipação. Tem muitos casos de distensão abdominal ao longo do dia. Muito desses alterações... Tinha que ter filmado a cara da... Muitas dessas alterações... Porque hoje está com um episódio um pouco parecido com isso, Renata. Um pouco. É isso mesmo? Muitas das nossas alterações intestinais estão envolvidas com a quantidade de antes. Corante, conservante, acidulante, adoçante, tá? Ela não deixa a gente ser séria. Ela me traz... Ela traz todo um estudo aqui, a outra... É verdade. Não tem, gente, não tem como, não dá. Ela não dá. chora ou ela dá gaitada. É tudo misturado. Ela não vem. Não, vai ficar em casa. A gente não vai contar a data do programa pra ela. Não vem. Vai ser só a Carol, eu não gente, venho. não, a frase, em resumo, como tu falou antes, o estômago vai ficar embalsamado. Tu morre, o estômago tá lá. A quantidade tu morre, ele tá lá. A quantidade desses corantes, conservantes, acidulantes tem uma ação intestinal bem severa. E a gente tem essa questão de estar acostumando sempre a papila gustativa tudo doce, tudo doce, tudo doce, tudo doce, tá? E aí aquela história da pessoa que quer um paladar de doce. Eu não me livro da vontade de doce. Olha quanto de adoçante tu toma, quanto de adoçante tu coloca na dieta. Mas meu intestino tá sempre ruim. Olha a quantidade de corante, conservante, acidulante, anti. Hoje a gente tem uma coisa muito clara, né? Os antes levam às ites. Então, todas essas tranqueiras levam às inflamações, tá? Não só respiratórias. Uma das maiores queixas que a gente tem são inflamações intestinais de causas inespecíficas. E as pessoas acham que é isso, é aquilo. É o combo, né? É o quanto tu come de comida e o quanto tu come de substância química. Hoje, e a questão de quem não come tanto doce, mas gosta do salgado, é parecido com isso também? Essa mesma busca Mas é que aí tem que ver o que é esse salgado. Tá? Se tu me disser, eu gosto do salgado, eu gosto de um churrasco, é diferente, tá? Mas eu gosto de um pão com queijo e presunto, na verdade, tu tá buscando também carboidrato, certo? Sim, a busca da substância é mais ou menos a mesma. A questão do paladar, ela tá muito envolvida com a estimulação também, né? Se tu tem uma dieta que tem muito tempero pronto, caldo de carne, muito shoyu, essas dietas que a gente tem com muita comida japonesa, que as pessoas acham que é saudável porque estão comendo peixe. As comidas ficam todas iguais, né? Tem gente que cozinha e o arroz fica igual, o carreteiro fica igual, porque tudo vai tudo vai com aquelas pozinhas, tudo vai aqueles trocinhos, tudo vai. Eu fico apavorada. E isso, na verdade, é um realçador de sabor. E aí, ele é um estímulo para te comer mais. E aí, é um estímulo para te querer aquele alimento. É um estímulo para te... É a gente perdendo a essência, tu entende? É a comida passa a mandar na gente e não a gente na comida, Carol. Eu acho que isso é uma coisa bem importante. Então, todas essas substâncias químicas. Gisele, tu vive no reino de Bob, né? Aquele... Mundo de Bob. Não conhecemos também. Não, a gente não conhece. Da bicicletinha, como se nada fosse nada. Não, eu não vivo, gente. Só que essas coisas, na verdade, é uma opção quando tu vai estar lá no mercado, tu bota ou não dentro do carrinho. Quando tu falou ali das crianças, eu me lembrei, eu recordo de várias vezes a gente falando assim, meu filho não sei o que, não sei o que eu faço, só come isso aqui, não quer tomar tal coisa, só toma isso aqui. Gente, teu filho vai sozinho no supermercado, teu filho tem carreira, tem cartão de crédito. Exatamente, compra, paga. O teu filho come o que tu dá. Não faz sentido, gente, não faz sentido. Poucas crianças têm essa seletividade alimentar que as mães dizem, meu filho tem seletividade alimentar. Tem, a gente tem, na verdade, já na literatura, tem nutricionista especialista nisso, mas a maioria das crianças tem o quê? Pais que fazem... A gente não quer comprar briga. A gente quer... Sabe aquela história? A gente briga para as crianças darem bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não quero me cansar. Mas aí a gente não briga pelo que elas vão botar para dentro. Isso, para mim, é total irresponsabilidade nossa. A gente é irresponsável nisso.
A gente é responsável por isso, mas a gente está sendo irresponsável quando a gente opta em não comprar a briga do que os nossos filhos vão colocar na boca. Teve eu não dava para Camila, né, quando pequena, e agora adolescente, ela toma, vai em um lugar ou outro, tem são escolhas, né, a gente vai lidando com isso. E aí ela devia ter uns 2, 3 anos, ela foi com uma pessoa num aniversário, e aí a pessoa chegou e falou assim, ai, tô preocupada, a Camilinha não quis tomar nada, não sei o que, ai, testei de tudo, botei um refrizinho, chacoalhei a mamadeira, tirei o gás, não sei o que, ela não quis beber. Ai, sério, eu respirei assim, ó, eu só olhei pra pessoa, água, tu tentou dar? Não tinha água, não tentei. Dei uma garrafa. Eu fiquei com dó, porque eu dei uma mamadeira, ela tomou aquilo que chegava a se babar, o trocinho assim, ó. Não tentaram dar água para a criatura. Criança, E eu fiquei apavorada com aquilo. Eu disse, como é comum que a gente se perdeu, isso nas Carol? Pessoas. A gente se perdeu, né? Aí a gente brinca, realmente o que faz mal é o gás, tem que tirar o gás. Chacoalha a mamadeira, sabe assim? É o gás. O Enzo era alérgico à proteína do leite de vaca, foi até os 11 anos. E o que barrava as pessoas nesse sentido era a alergia dele. A alimentação do Enzo foi extremamente saudável em tudo, tanto que o paladar dele é total saudável. Quando eu digo assim, vou fazer dieta, eu quero fazer junto, porque ele é do livre. Hoje, como ele deixou de ser alérgico, claro, ele come todas as porcaria dele, mas a preferência dele é sempre aquela coisa que ele comeu do bebê até os 11 anos, é o paladar dele. Então, é o que barrava as pessoas, até a família. Um docinho, coisinha, ele dizia assim, tem leite? Se tem leite, Enzo não pode. Então, isso que ajudou. E foi uma maneira de eu ensinar ele a se proteger também. E os pais não ensinam as crianças assim, não gosto, não quero, é ruim pra mim, ou coisa assim. Não ensinam, vai levando. Ou só não pode. E a criança não vai compreender o não pode. Como assim não pode? Não, peraí, pode sim, pode, né? Porque uma das maiores faltas de respeito das pessoas em relação a gente é sobre essa questão da insistência. E a gente não vê. A gente vê, como ele tá querendo ser querido. Como é educado. As pessoas insistem, né? E muitas vezes menosprezam as nossas escolhas por uma frustração que elas não conseguem fazer. Né? Eu tenho pacientes, assim, vários cases. Hoje eu estou lá, sei lá, as meninas perdendo 28 quilos esse ano, a outra perdeu 18, a outra perdeu 20. Primeira coisa mas só esse aqui. E uma das coisas que a gente conversa muito nos grupos e tal é qual é o nível de respeito das pessoas sobre a nossa escolha. Zero. Sim. Né? As pessoas têm de fazer, experimentar ou se alimentar daquilo. E as pessoas têm toda uma vibe hoje. A gente respeita as escolhas sexuais, as escolhas nada. Não sei o quê, a escolha se... Mas a questão do que tu vai comer, as pessoas não respeitam. Não tem respeito. Não tem. Tá? E aí tu te torna um ET, dependendo do teu ambiente. Aí eu falo sobre uma coisa que a gente discute muito nos grupos, que é a ambiência. Me diga com quem andas que te direi quem é. Por quê? Porque a ambiência da tua casa. A casa tem 2 acima do peso e 1 normal. Daqui a pouco, na estatística, o que está normal vai se tornar doente, porque a gente tem já maior percentual de doença na casa. Né? Se a tua casa tem pessoas que não fazem uma alimentação adequada ou que não praticam atividade física ou tal, quem é que está ganhando, a saúde ou a doença? Porque a gente fica nesse âmbito muito assim, é a barriga que me incomoda. O que essa barriga é? Essa barriga é a célula de gordura, que é inflamatória, e que essa barriga tem uma relação direta até com os sintomas de ansiedade e depressão. Hoje a gente tem desenhadíssimo estudos sobre a questão da alimentação, do jeito que a gente se alimenta e das crises de ansiedade e depressão. O conforto. Buscam um falso conforto. Falso conforto. Falso conforto. Que nem aquela que é só um pedacinho. Tá de dieta, mas tu nem precisa. Não acredito que tu não vai tomar um colinho, mas porque tu vai tomar água. É assim o tempo todo. É tu falar que tu tá de dieta num certo grupo. Pra que essa dieta? Mas não vai tomar nenhum copinho. Vai deixar vai comer salada. Todo mundo comendo não sei o quê. É sempre assim. Dá uma raiva isso. Antes da gente entrar nessa linha da dieta, a gente com a gente mesmas vem a questão do... Tô feliz. Vamos comer um negocinho pra comemorar. Tô chateado já, mereço pedir tal coisa. Ou coisas assim. Como estão os outros prazeres. Né? E aí chega na parte da dieta, é difícil porque as pessoas não respeitam. Aí, né, tem que estar com a mente muito alinhada pra gente aceitar que a gente tá vivendo aquilo. A gente se impõe sobre outras coisas. Sobre alimentação, não. Sobre alimentação, não.
A gente bom. se impõe sobre outras coisas. Porque a gente olha a graxa que é ela. Ou porque a gente parou de querer aquela forma física ou aquela sensação de bem-estar que uma alimentação mais limpa pode trazer. Ou, às vezes, a gente nem conhece. Aquela sensação. Entendi. Entende? Por isso que, às vezes, as pessoas falam nunca estive tão bem, nunca me senti tão bem quanto quando eu fiz exercício, quando eu caminhei de manhã ou quando coisas assim, né? Isso. É tudo que ativa no corpo da gente que a gente não conhecia. Que a gente não conhecia. Só que também existe uma zona de conforto no ruim. E, às vezes, ficar no ruim, a gente fica no ruim porque aquela é uma velha zona de conforto que, né, para sair dali, eu vou ter que fazer mais, botar mais energia. E aí eu tenho uma tendência a economizar energia, eu não saio dali. Tá ruim, eu reclamo, eu me escondo nas fotos, eu não quero aparecer nas fotos de família, eu chega verão, começo a ficar braba e irritada porque eu vou ter que Me expor. Botar me biquíni, expor, botar mostrar os regata. braços. quando começa primeiro o calor, eu vou ter que mostrar o braço e o braço não está do jeito que eu quero, mas eu não saio daquela zona de conforto. Isso é uma situação. É sempre um jogo de escolhas, né? E é muito pouco sobre exatamente a questão da comida, mas é muito mais sobre a gente escolhe entre a gente e entre algo que está fora. Gente, eu tô revisando as perguntas assim, mas essa mulher respondeu tudo. Tudo. É uma coisa assim que uma emenda a outra, assim. Eu Tá acho que... vamos na função ali, ó, do café da manhã? Não, do climatério e menopausa. Porque isso está cada dia mais cedo nas mulheres e porque nessa fase o carboidrato vira vilão. Ela já deu uma pincelada. Eu dei uma olhada já. Mas a questão do climatério hoje em dia sempre foi a partir dos 35 anos as mulheres ter sintomas ou hoje é mais? Na verdade, isso Rê, é uma situação assim. A gente sabe que o climatério é um portal onde a gente começa a ter as primeiras alterações hormonais, tá? Esse conceito, ele é mais recente, mas a faixa etária sempre foi. Ah, tá. As nossas mães, as nossas avós com 40 e poucos anos já estavam com gordura abdominal, já sentiam calores, já sentiam fogachos, já sentiam uma série de sintomas, só que não se olhava para isso. E se ouvia o quê? Faz parte. Vai ser assim, tá? Então, não é que está mais cedo. É que hoje a gente tem uma área da saúde falando mais sobre isso. A gente tem uma linha de profissionais olhando para isso e a gente tem muito mais estudos. Os primeiros sintomas do climatério são emocionais. Tá? Sabemos disso, né, Renata? Os primeiros sintomas são emocionais. Foi prova viva, ela sabe. Os primeiros sintomas são emocionais, depois tem uma alteração, né, da composição corporal, por isso que a gente tem que mudar o estilo de alimentação, por isso que a gente tem que mudar o estilo de atividade física. Tem gente que já chega bem, tem gente que chega mal e aí tem que correr atrás da máquina, tá? Mas dá para a gente viver bem nessa fase. Mas, para viver bem nessa fase, a gente vai ter que passar a priorizar coisas que talvez a gente não tenha olhado até então. A questão do carboidrato, se eu pensar, 50% das crianças e adolescentes estão acima do peso. A questão do carboidrato não é só lá. É antes também, tu entende? A gente pega... Esses dias eu estava num lugar que tinha um monte de criança e um monte de criança com aquele escurecimento da região do pescoço, da axila e tal, que mostra, na verdade, já uma pré-diabetes, a acantose, né? Que é um escurecimento de algumas regiões, certo? Ou aquelas microverruguinhas e tal. Então, para aquela população ali, comer... Voltando, a pirâmide dizia que a gente tinha que comer 2 fatias de pão com margarina. Isso não é real e isso não é uma orientação de saúde. Então, não é que o carboidrato é um vilão. A forma que a gente ocidental, que a população ocidental organizou o consumo alimentar foi errada. Por isso que a gente tem América do Norte com um grau de obesidade enorme e América do Sul, Brasil, também com valores de percentual de população alarmante. Sim. E alimentação, tudo também, acho que eu li num post teu, que influencia muito no libido da mulher também, né? Essa questão... Influencia, né? Influencia. Alimentar. Eu acho que a questão da alimentação influencia na libido. Acho que a questão do estado metabólico dessa mulher influencia na libido. De como ela se sente com o corpo. De como ela se sente com o corpo. Então, entra o estado metabólico, entra a questão
de aceitação, de mentalidade. Sim. Libido é energia de vida. Quando a gente fala em libido, a gente acha que é só sexual. Mas libido é vontade de vida. Tá? O conceito. É vontade de viver. Às vezes as mulheres chegam assim, eu tô com a libido baixa. Ok. O que tu tá fazendo com vontade na vida? Às vezes a única coisa que elas estão fazendo com vontade é comer. É comer. Trabalha porque tem que trabalhar, vive porque tem que viver, mas come com prazer. Pode ter certeza que essa vai ter uma relação totalmente indireta com a libido, com a vontade de vida. O rosto delas tá ótimo. Elas estão... Estamos maravilhosas. Não, na verdade, eu vou dizer que eu e a Rê, falando profissionalmente, eu acho que a gente teve a gente escalou aí etapas e fases e hoje a gente se sente muito realizada profissionalmente e sempre busca estar mais. No entanto, que é por isso que a gente está aqui, né? Sim. Porque tá sobrando tempo, né? Tá, tem bastante tempo. Bastante tempo livre, a gente resolveu fazer mais alguma coisa de trabalho. Bota uma academia aí, cara. Cadê a minha amiga daqui, ó? Todo dia. Todo Quando dia tu volta pro treino? solta. Quando tu volta? E quando tu vai voltar? O Ismael perguntou por ti. Mas eu acho que quando tu fala isso, claro, a gente compreende, é família, é relacionamentos, é homem e mulher, é irmãos, é tudo mais. Mas eu acho que eu paro e ouço tanto porque... Eu ouço com tanta atenção quando tá falando isso, porque a gente se vê em momentos que a gente Nossa, já o tempo esteve todo. assim. A gente vê traços hoje, óbvio, né? Não tem como tu estar Momento que a equilibrado gente 100%. está assim. Não tem como estar 100%. Mas eu penso até em... Eu não sei porque eu vejo algumas pessoas. Também. E a gente sempre fala que como faz essa falta da mulher enxergar outra mulher e ver isso nas pessoas. E tu conseguir, de uma forma, falar para aquela pessoa isso. Conversar abertamente de um jeito que tu mostre... Olha, quem sabe tal coisa. Porque nós não somos, óbvio, exemplo e padrão de nada e perfeitas, óbvio que não. Mas tem coisas que a gente, naquele momento, tá com um equilíbrio mais elevado do que a outra pessoa. E como é difícil a gente falar, porque parece que a gente nunca vai conseguir ser aceita, né? E aí, acho que é por isso que a gente para e ouve, assim, fica com uma cara meio estarrecida, não sei. Porque a gente se põe no lugar, a gente pensa quanta coisa a gente já passou te ouvindo falar. Quanta coisa a gente conseguiu superar, né, naquele ponto que tu tá colocando, mas a gente vê isso, assim, dessa coisa que a gente lida tanto com mulher todos os dias, porque tanto o meu trabalho quanto o da Rê, ele é um trabalho de ouvinte, de terapia junto, assim como o teu, não é só ir lá e entender que eu como chocolate, esse pedacinho, que esse aqui eu como a metade, esse eu tomo esse café e tá tudo certo na vida. Não é isso. E autoestima, né? O tempo todo. Não é isso. Autoestima. Não, e a mente. E a gente lida com isso todos os dias, com a mente da pessoa. E é uma outra coisa que a gente não foi ensinada a fazer. É autocuidado. E às vezes, tá? Eu sou uma pessoa que tem uma questão de autoestima, que faço cabelo, que faço unha, que faço isso, que faço aquilo. Mas às vezes a gente vê uma supervalorização, às vezes, de uma situação só. E essa mulher se torna eterna insatisfeita, até naquilo que vocês fazem daqui a pouco. É aquela que vai reclamar mais, aquela que não tá bom. A frase que tu fala, né? A mulher que não tá bem, ela vem mudar o cabelo. Ela vem mudar o cabelo que sofre. E vai ficar insatisfeita. E vai porque ficar ela não tá bem. insatisfeita. Ela vai pra plástica, mas ela não vai achar que o resultado é bom o suficiente. Ela vai fazer um procedimento, mas ela vai achar que aquele procedimento não foi tão bom. Ela vai botar, sei lá, o quê, né? Quantos ml de não sei o quê. De não sei o quê, e vai dizer que aquilo ainda foi pouco. Por quê? Porque, na verdade, o básico tem que estar bem feito. Tu não põe cortina numa casa que não tem parede e janela. E o que eu trago aqui é um simples bem feito. É um corpo não só em prol... Eu quero um pouquinho de água, Cris. Não só um pouquinho... eu acho que eu vou só tirar, porque eu acho que eu não consigo. Tampa, tá. Não só um corpo pela magreza, mas um corpo que te represente nessa fase da tua vida. Um corpo que tu te sinta bem, um corpo que tu não te esconda, um corpo que não te traga dor, que não te traga fadiga, que não te traga cansaço. E eu sempre digo isso, eu não faço meu trabalho por mulheres magras, eu faço meu trabalho por mulheres que estejam bem no corpo que elas estão, mas estejam bem de fato, tá? E estar bem é ter autonomia, é ter independência para conseguir levantar daqui 5, 10 anos. E a gente tem que parar de ser imediatista. Tá? A gente faz as coisas hoje para o verão. Graças aos anjos, eu não tenho mais
muito esse tipo de paciente. Eu Ah, tenho sim, a sim. mulher que quer fazer a transição da menopausa dela com músculo. Né? Eu tenho aquela mulher que, tipo, eu quero estar bem. Você entende? Hoje é muito mais o que chega para mim. Eu quero emagrecer e estar bem para fazer essa transição menopausal. Porque vai chegar para todas nós. Eu fui estudar isso quando chegou para mim. Tá? Eu já tinha 20 anos de profissão, já tinha feito pós-graduação em ortomolecular, já tinha feito 4 pós-graduações, 5. E aí fui fazer pós-graduação em saúde da mulher. Quando bateu em mim, quando eu vi que aos 40, o que eu fazia aos 38 não servia. Que o exercício que eu fazia 3 vezes por semana, nos 40, não fazia cócega. E é muito rápido, né? E é muito rápido. Que eu vi que realmente a minha cognição para dar conta de grupo, disso e daquilo, aos 40, o meu jeito de me alimentar, eu tinha que fazer ajuste. E aí eu fui estudar. E aí eu fui entender que sim, que nós somos diferentes nas diferentes fases da vida. E que, de acordo com como a gente chega lá, em estado metabólico, estado nutricional, às vezes vai ser mais fácil ou mais difícil. Tu falou uma coisa assim, como é difícil a gente se aceita. A busca do autocuidado, ela é individual. E a única coisa que faz uma pessoa mudar é consciência. O que eu vejo hoje é que as pessoas, às vezes, estão vendo a barriguinha ou estão vendo o excesso de peso e estão achando, tá, depois eu dou conta. Aquilo ali não é só uma gordurinha local. Aquilo ali é algo que está inflamando todo o teu corpo e que também vai modificar, muitas vezes, como tu reage à questão de ansiedade e depressão. E não pela autoestima. Não tem nada a ver com autoestima. Tem a ver com o ingrediente que tu dá para o teu cérebro. Se está sobrando ingrediente para guardar a gordura na barriga, no cérebro está sobrando também ingrediente que não é o mais adequado naquele momento. Hoje, a crise de ansiedade ela não está só relacionada à autoestima, ela está relacionada ao ingrediente que tu dá de comida para cada uma das tuas células. Tu veio de Gravataí, né? Tu botou gasolina. Se tu saísse de Gravataí e botasse gasolina no último posto de Gravataí, tu entrasse na freeway e teu carro começasse a falhar, primeira coisa que tu ia pensar, No posto. a gasolina está batizada. A gente falha uma vida e a gente não olha para o combustível. A gente procura isso, procura aquilo, faz aquilo outro, mas não olha para o combustível. O combustível é sempre o mesmo. E o combustível é sempre o mesmo, de má qualidade, e o corpo falhando. Aí mais sono, aí sonolência, aí mais triste, aí mais isso. Mas daí é tal coisa. Mas daí é tal coisa. Mas daí é tal coisa. A gente não olha para o combustível. E o meu convite é, olha para o teu combustível. Se tu tá bem, se tu tá a 1000 pelo Brasil, beleza, teu combustível tá certo. Eu estou em jejum aqui. Por que eu estou em jejum? Porque eu estou conversando com vocês e, para mim, a cognição está o mais clara possível. E quanto mais jejum eu faço, mais corpos cetônicos eu produzo e eu fico mais Ligada. acelerada. Se eu quebro o meu jejum, talvez eu não estivesse falando, até porque eu vou sair daqui, vou trabalhar, enfim, vou até as 9 da noite hoje trabalhando. Então, hoje eu estou num jejum mais longo. Eu estou decidindo o combustível que eu vou botar, tu entende? Acho que as coisas são maravilhosas, mas eu decidi aqui, enquanto eu estiver conversando, depois eu vou provar o bolo. A gente dá uma marmitinha pra gente levar. Mas eu acho que essa lucidez. E quando eu tenho essa lucidez de eu escolher o combustível, eu paro com mimimi. Quando eu tenho essa lucidez, que eu entro na freeway, o meu carro começa a falhar, eu vou voltar no posto e vou dizer, a gasolina está adulterada, a gasolina está batizada. Mas eu começo meu dia e começo a falhar. Começa a falhar, começa a ter fraqueza, ter fadiga, ter sensação de mal-estar, ou tá sempre com fome. Aí tu lembra do hamburguinho que tu comeu ontem? Não lembra. Não lembra. Não. Tu acha que, porque eu tô com emoções, porque eu tenho um boleto, porque o marido falou de cara torta, porque a filha tá com problema. Aí tu atribui a tudo, menos ao combustível. Uma das perguntas essas que a gente tá te fazendo agora são das nossas seguimoras. Segue-tigras. 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 Segue-tigras e segue-tigres. Tigres. Que é todos, né? Todos. Que a pessoa perguntou, podemos pular o café da manhã? Qual refeição podemos pular mulher de 40 a mais? Então, mais ou menos como veio a pergunta, assim, mas acho que é bem o que tu estava falando. Pode pular o café da manhã. A gente não tem nada, não precisa. Café da manhã com pão com margarina é propaganda do mercado, tá? E como é que é o nome? O mamãozinho com mel. Mamão com mel, mamão e aveia com... em cima. com E o copinho de iogurte do lado. Uma refeição de carboidrato.
E o iogurte não pode faltar. Uma vez, uma pessoa que eu atendi que... Ela não é nutri, mas ela entende algumas coisas assim. E aí eu falei, ela falando alguma coisa de alimentação, eu falei, gente... Não, eu quero comentar o... Essa é boa, né? A pessoa... Ela não é nutri, mas ela entende, né? Ei, ela não é nutri, mas ela acha que é. Eu tenho cabelo, mas eu não corto cabelo. Mas, Na alimentação, isso aí, é especialista de coisa nenhuma. Mas o que ela falou, ao menos, é uma coisa boa. Agora nem sei se vai parecer tão bom. Posso olhar com ranço. Pode. E aí eu comentei alguma coisa sobre... iogurte. Eu falei, gente, não tem iogurte na minha casa, eu não compro. Já aconteceu de eu comprar iogurte. Vou tomar esse iogurte. Estraga. Na geladeira do espaço estragou. Estraga. Você. Eu não lembro mais nem se é meu. Eu sou aquela que tem que botar o nome pra saber que é meu, não pra outras não pegar, entendeu? Não tomo. Aí ela só falou assim, se eu não tomo, qual é o problema? Então não toma. Não tem que tomar. Quem é que te falou que é obrigada a tomar iogurte? Só que às vezes a gente vai na onda do tipo, sim, vamos fazer, né? A pessoa tá fazendo, vai dar certo. E não sei o quê, então acredito que isso que ela falou faz sentido mesmo nessa área, né? Faz sentido. A gente não precisa, tem ponto final. alimento que a gente vai, se a gente vai excluir, por exemplo, vou excluir o iogurte da minha vida, eu vou deixar de ser saudável. Tem um alimento aí na linha que eu trabalho, tá? Que se a gente excluir, vai dar algumas questões, é a carne, tá? Somos filhos de caçadores, tá? Por isso que a gente tem siso. Aí, como é que, contigo, como é que um vegetariano, um vegano... Eu não atendo tu não veganos atende? nem vegetarianos. Tá. Porque Eu não atendo. da onde que vai suprir a quantidade de proteína que tu tem que comer diariamente dentro de um vegetariano, Aí é uma vegano? opção de linha, né? Sim. Aí tá tudo certo, respeito e tal. Mas as gurias são orientadas, tanto que nos grupos, quando a gente começa os grupos, eu sempre coloco lá as dietas todas, tem carne, tem proteína de origem animal. Na consulta também as pessoas são orientadas a buscar profissionais, que a gente tem profissionais especialistas em vegetarianismo e veganismo. Mas eu não atendo. Acho ótimo. Mas é isso. Eu fico pensando como é que... Porque acaba, se não tem a proteína, acaba substituindo pelo carboidrato, porque ninguém vai viver de planta, né? Das vezes, sim. Vai ver toda a vida de planta, E aí planta, os grãos fruta. que as pessoas acreditam que tem tanta proteína, na verdade, né? Por exemplo, 100 gramas de feijão. Ele vai ter muito mais carboidrato. Ele tem o dobro, o triplo quase de carboidrato do que ele tem de proteína, Sim. tá? Então, quando tu vai botar aquela quantidade de proteína, tu não pode esquecer que tu tá trazendo junto um monte de carboidrato. Então, é só olhar numa tabela, não precisa nem ser Muitas expert. pessoas ganham peso quando começam a parte ali de ser vegetariano, né? Ganham Porque peso, elas trocam aumentam um queijo, prato. aumentam várias outras coisas, assim. Então, Exato, porque elas trocam um prato que tinha carne por um monte de carboidrato. Sim. Eles não vão trocar para uma verdurama ali toda, um pouquinho E até porque a verdurama não vai fazer... não vai saciar, esse né? monte de verdura não vai nem trazer saciedade e nem também fazer a necessidade que a gente tem de nutrientes, de macronutrientes essenciais, né? Proteína, gordura e carboidrato. Bom, agora a pergunta é para responder como tu responderia no consultório, sem medo da dor. Qual é a melhor estratégia, quase que milagrosa, pergunta de seguidor, quase que milagrosa, para inibir a vontade e desejo de comer doce? A vontade de comer doce pode, sim, estar associada à resistência à insulina, tá? Então, é importante tu saber como é que tá os teus exames de glicemia, insulina, índice OMA-IR, que medem essa resistência à insulina, tá? Se o doce se tornou um vício na tua vida, como é que a gente trata vício? Não comendo. Não comendo. Tu vai ficar 48 horas ali, batendo cabeça, mas a abstinência é tratamento de vício, para qualquer substância. Tá? Como é que as pessoas tratam um vício, por exemplo, a uma droga? As pessoas são isoladas em lugares onde elas não têm acesso. Simplesmente não usam. Não usam. A ideia de fazer trocas saudáveis, na maioria das vezes, não funciona. Tá? Se não chega a ser a questão do vício, não, tá ali, mas eu consigo olhar e não comer, algumas situações. Quando você está nutrido, tá? E existe uma relação proteína / energia. Quando você come a quantidade de proteína que você precisa, tá? Você para de buscar caloria. Agora, quando você não come a quantidade de proteína suficiente, você fica o dia inteiro buscando o quê?
caloria. Por isso que a besteirinha sempre vai te dar vontade de comer outras coisas Exatamente. depois. Agora, você comer... Agora, se vocês saírem daqui, comer 350 gramas de entrecô, às 10 horas da noite vocês vão estar sem fome ainda. Gente, é verdade. Aquele dia eu almocei aquela comidinha que tinha. Carne. E eu fui pra casa, assim, de tarde, passei... Eu não como... A gente atende, acaba não comendo de tarde, assim. E só que aí, perto do horário da janta ali, da refeição, tu tem a vontade de comer. E eu fiz a comida, assim, aquela coisa, tipo... Ai, não quero comer agora. Só que aí ia ficar muito tarde. Eu comi, assim, mas Podia não não ter precisava ter comido. Não e era precisava. carne. Era uma carne com a fatia de queijo em cima e salada e alface e tomate. E eu pensei, ai, parece tão pouco. Não. Na verdade, a vontade do doce, tu tá com pouca quantidade proteica. Eu, Gi, não tenho essa coisa do doce, tá? Como eu comi aqui, comi um pedacinho desse aqui, experimentei aqui, mas eu não tenho. Isso aqui pode ficar não sei quanto tempo na minha frente, eu não tenho a gula de comer ele. E eu não compreendia antes, quando as pessoas diziam, não, eu não... Isso que tu tá falando do vício. Ai, se me der... Isso aqui era uma barra inteira, né? Ai, se eu comer esse aqui, eu vou comer a barra toda. Eu não conseguia entender. Gente, como uma pessoa vai comer... Gente, é assim? É sério, é assim? E é a assim insulina, porque eu faço Carol? isso com salame e com queijo. Mas a insulina, Carol, tem Com uma... salame e com queijo, eu como tudo. Come Deixa todo na o minha tarugo frente. do salame. Bota um picadinho na minha frente pra ver se eu não como tudo. Como tudo, todo queijo. Mas é que a insulina, na questão do açúcar, ela tem uma situação assim, tu vai fazer uma liberação de glicose e tu libera um pouco de insulina, essa insulina vai metabolizar esse açúcar, vai cair esse açúcar, o corpo vai entender que tu vai ficar sem energia, vai pedir mais açúcar e vai ficar num círculo vicioso, tá? Aí, quando tu fala do salame, do queijo, o que eu acho que é importante a gente se dar conta? Tem um pouco do nosso hábito. De ficar beliscando? De ficar beliscando e de ficar mastigando o tempo inteiro. A gente tem muito isso. Dá pra comer chiclete? Dá pra substituir? Tu não Mastiga vai... chiclete. Aí não é perde o hábito. Na verdade, tu não tá... E aí são as ideias de trocar. Porque esse hábito tá lá na nossa infância, lá na nossa... primeira e segunda infância, que é a questão da oralidade. E aí, aquele momento que você chorou, a mãe enfiava o bico na boca. Chorou, toma uma bisnaguinha. Chorou, toma um pedaço de banana. Chorou, toma mas o quê. Só que, graças a Deus, somos adultos evoluídos. E na adultolândia... Devemos lidar como devemos adultos lidar evoluídos. como tal. Então, assim, tem um pouco do hábito. Ah, tá aqui, eu vou ficar beliscando. Uma coisa que as pessoas compulsionam facilmente. Amendoim. Põe um pouco... O que tu faz? Tu porciona e guarda, num momento que tu não tem acesso, né? O teu queijo, porciona e guarda. Ou não usa, se tu quer fazer um controle calórico e tal, não usa os alimentos que tu sabe que tu não tem controle. Não compra. Não compra. Não compra. Porque quando tu compra, tu não tá na crise. Não. Tu compra não. pra ter a Ao menos droga que tu em vá no casa. mercado com fome. Aí já tá não feia dá, a coisa, não né? dá. Mas aí tu Pro compra mercado. pra ter a droga em casa. Eu percebo que quando a gente tá focado em tomar água também, Nossa. né? Como supre essa vontade. A gente brinca que a gente tem, a garrafinha linda, maravilhosa, não sei o quê, com a tampa não sei o quê, que já não sei o quê. Tu não bebe. Aí tu põe numa garrafa dessa aqui, bebe 5 no dia, faceira. Como pode? Às vezes é realmente a forma que a gente tá lidando com aquilo naquele momento. Como a gente olha para aquilo. E quando eu tomo água, eu não tenho vontade de comer as coisas. E as pessoas falam, tá com fome, bebe água, porque às vezes é sede, né? É sede. E a É sede sede, não a gente não percebe. ela não é uma sensação tão reconhecida quando tu não tem o hábito, né? E essa coisa da garrafa, eu acho lúdica isso, mas na minha técnica de joelhaço, meio analista de Bagé, eu acho que sim, né? A gente está enfeitando coisas que são do Homo sapiens. A gente nasce sabendo fazer o quê? Sabendo comer, sabendo evacuar, sabendo dormir, sabendo chorar quando algo nos incomoda. A gente chega na metade da vida, a gente não sabe mais comer, a gente não consegue mais dormir sem usar remédio. A gente engole o choro o tempo inteiro. Não consegue acordar sem tomar remédio? Não consegue acordar. A gente engole o choro o tempo inteiro e não sabe mais fazer cocô. Engole. E aí a gente... Não engole choro. Engole chorar. Não engole. Ela não engole. Ela Ela tá certa. Certa tá ela. Essas sensações básicas a gente entende. Poxa, daí tem que enfeitar. Gente, tá, ok. Mas assim, Tu é adulta, toma água e deu. Vida adulta, né? Quantos clientes vão lá com essas garrafinhas, gente? Eu não vejo tomar. Teve uma que teve um bar de 3 litros, um troço gigantesco. Continua lá. Eu não vi Até ela esqueceu. pegar. Eu não vi ela pegar para tomar um gole e ainda esqueceu da garrafinha. É meio estímulo no reino da Encantado do Bob, Sim, né? No Agora eu mundo vou andar com fantástico de aquela Bob. garrafa PET assim.
tomar É água. mais ou menos assim? Em qualquer lugar tem água, toma um copo d'água. Tá tudo toma. certo. É que Sim. acho que a gente tem que enfeitar, e aí vira um mundo de enfeites, tu entende? Sim. A dieta, todo mundo quer ser enfeitado. A dieta tem que ser enfeitada, receitinha. É que tem que Não, encantar, não. né? Parece que a gente tem que se encantar para poder Sim, lidar mas com a gente aquilo. não tá na Disney, né? A gente tá Alguém na se vida encanta real. para limpar a casa? Alguém se encanta? Não, tu vai lá e faz o que tem que fazer. Pra criar filho. É no encantamento. Não. É até ganhar. E olha olha lá. lá. O quarto vai ficar assim, a caminha vai ficar assim, as Aham, beiradinhas, aham, tudo assim. aham. Vai. A gente vai. cria filho porque a gente decidiu ser mãe. Ponto. Deu? Deu? A gente não questiona. Cadê o lado do encantamento? Não, a gente vive o amor, a emoção. A gente vive, mas o resto parece que a gente está nesse eterno enfeite. Tudo tem que vir com topinho, com lacinho na cabeça. E não. Sinto dizer. Infelizmente, estamos chegando ao final desse episódio emocionante. E assim, ó, tô encantada o quanto a gente não precisou seguir o nosso script e perguntar as Cheios de nossas assuntos coisas. polêmicos, histórias incríveis. Muito conhecimento, a gente ficou encantado te ouvindo. É por isso que a gente tava com aquela cara, eu acho, né? Porque a gente só ouviu, assim. Então, Gi, Não, a foi gente... num embalo, né? Foi foi fluindo. Foi leve, foi. E foi esclarecido tudo. A gente tinha as perguntas Sim, aqui, mas foi ela tudo foi muito respondendo esclarecido. Gi, a gente tem uma pergunta, que é a nossa pergunta mais característica do pod. E a gente gosta muito de ouvir a resposta de vocês em relação a isso. E uma das coisas que a gente mais ouve é que ela é muito difícil, né, de se responder. Sim. A gente quer saber, depois de tudo isso que a gente ouviu, de todos esses relatos que tu deu, de todo esse conhecimento que tu dividiu com a gente, né? Que tu realmente entregou e a gente aprendeu muito com isso. E eu entendi que eu tenho que fazer exercício. Ir pra academia. Entendi parar que eu de preciso comer retornar. pão, né? Parar Já de comer que eu tô no pão. caminho de não comer tanto doce, de umas coisinhas aí estão indo na linha, então vamos fazer esse negócio, né? Gi, a gente quer saber quem é a Gi. Quem é a Gi fora a profissão, fora todos os outros rótulos que se dá para as mulheres. Essência. Quem é a Gi em essência? A Gisele. Eu me pergunto isso toda semana. Eu acho que a gente é um ser mutante. Eu me vejo isso, assim, né? Eu sempre, desde muito cedo, eu sabia que eu ia ter uma filha mulher. Ela aparecia em sonho. E eu sabia que ela ia ser a Antônia. Então, eu sempre me intitulo nessa vida que a Gisele é mãe da Antônia. Uma menina linda. Que eu tento escrever muitas histórias bonitas. E eu prometi para ela. E que, às vezes, as histórias não saem tão bonitas. Mas que a gente tem criado força até para viver as partes não tão bonitas. A Gisele é uma mulher que entendeu sobre autocuidado. A Gisele é uma mulher que trouxe na profissão um propósito. Que, além de ganhar, de sustentar a filha, de fazer as coisas acontecerem, cuidar de mulheres é um propósito lindo. Porque resgatar, nos resgatarmos, é incrível. Eu tenho hoje uma paciente, está num grupo comigo esse ano, e eu disse que eu ia usar a frase dela para sempre. Depois que ela fez o processo, ela disse que ela tem uma nova vida dentro da mesma vida. Ouvir isso de mulheres te dá um tesão de trabalhar. Então, assim, a Gisele é uma mulher super entusiasmada com aquilo que ela faz. Ela é uma mulher super entusiasmada com os projetos femininos. E quero dar os parabéns aqui para vocês, porque eu acho que parar um dia e falar sobre isso é incrível. Ela é super entusiasmada com a força e o poder que nós mulheres temos, mas eu não gosto da palavra empoderamento, de verdade, como ela está sendo usada. Eu acho que se a gente olhasse e colocasse 2% dessa força que a gente diz que tem para outras coisas e colocasse em prol da nossa saúde e do nosso corpo, seríamos fodásticas, tá? E a Gisele é isso, é uma pessoa agitada, é uma pessoa que trabalha bastante, mas que hoje também conseguiu ter pontos de equilíbrio melhores, né? E que os 40 a mais nos trazem. É uma pessoa que tem um relacionamento saudável, né? Que lutou por um relacionamento saudável. Hoje sou casada, sou apaixonada pelo meu marido.
Meu grande amor da vida é minha filha. A nutrição também é um grande amor. E é uma pessoa que todos os dias faz o checklist daquilo que eu quero colocar como prioridade, como inegociável. Essa é a Gisele, essa metamorfose ambulante. O que faz a gente chorar no podcast. Dá uma palavra. Resumir isso em uma palavra. Que a gente quer muito a tua palavra. A Gisele é transformação. Perfeito. Excelente. Obrigada, Gi, mais uma vez, por topar, entrar nessa nossa Mas aventura. tu chora, hein, Renata? Eu sou manteiga derretida. Nem dá chance pra mim, porque senão a gente para, né? Nossa, eu paro, eu choro. Vai, isso Mas eu choro. chora! Isso e choro, gente. Meu Deus do céu. Então tá, né? É isso, gente. Muito obrigada por estarem conosco, estarem assistindo. Muito obrigada por prestigiar o nosso trabalho, por, como a gente sempre fala, estar presente, que é muito importante isso, tudo que a Gi falou sobre o apoio de mulheres, né? Sobre ver uma outra mulher fazendo uma coisa bacana e realmente conseguir valorizar e elogiar, incentivar, reconhecer. Reconhecer, Né? exatamente. Eu acho que a mulher que reconhece a outra mulher, ela está muito à frente já. E faz muito sentido isso. Então, a gente sempre agradece, em primeiro lugar, a nossa convidada. Obrigada por tudo e pelo teu tempo, que eu acho que é o que a gente tem de mais precioso e tu nos doou. Obrigada pelo Arthur, pela equipe, pela Lu, pela Camila, que está aqui com a gente, a Gi fazendo as fotos, participando desse dia. E obrigada, Rê, por tudo. Obrigada, Carol, por entrar nessa aventura. Isso nova. aí. E obrigada, antes de falar dos patrocínios, mais uma vez, obrigada a Deus por nos permitir De estar aqui, por nos dar o que eu sempre falo, que é todo o conhecimento, todas as capacidades, as competências para a gente poder estar presente aqui juntas e fazendo isso. E a gente tem grandes sonhos e objetivos, né? A gente está no caminho. Isso aí. É isso. Vamos lá, então. Vai passar, então, alquimia, que a gente já falou. Vai passar mais rapidinho, Arthur? Tá, então eu vou falar rapidinho aqui, tá? Só pra gente não se estender. Então, aqui, relembrando, a Alquimia que trouxe os nossos quitutezinhos aí, que já tem parceria há muito tempo contigo, né, Gi? Sim. A Sandrinha aí já tá há muito tempo nas questões com a Gi. A Morum, deixa eu pegar aqui, vou sair um pouquinho. Que tem a nossa parceira e trouxe trouxe o mimo da nossa convidada, Gi, que Delícia, posso abrir? fizeram, Pode, claro, deve, com deve. muito carinho. A Autobox, então, a empresa da nossa amiga que nos trouxe as xícaras aqui, fez para nós. Depois a gente vai lançar aí todas as frases. Lindas, as meninas têm um ótimo bom gosto. Olha, isso aqui eu vou ter sócio. Certo. A Madai, que trouxe, então, os nossos chocolatinhos e o nosso bônus aqui, meninas. Voucher. Muito importante falar. Aqui a marca da Madai. E ela trouxe um voucher super especial de 20% para cuidados faciais. Muito bacana aí, né? Pra gente fazer os Tem tratamentos que colocar de pele. lá que nos assistiu, né? Isso aí, Estou coloca. vindo pelo @Tigre Podcast. Pelo Tigres, coloca aí. Isso aí. A Pride, por coincidência, apareceu aqui. Su, Ela vai voltar. vou voltar, Su. 6h30 da Ela manhã, vai. como era. 6h30 da manhã. Não vou mais acordar pra limpar a casa 6h30 da manhã. Vou pra Ela vai. Pride. A Vita, da nossa Maiara, que a gente nem provou, mas a gente vai comendo no carro, né? Vai ter spoiler disso, Maia. A gente vai, e o chazinho ali, a gente já veio tomando. Ficou um amor aquilo ali, eu adorei. E Teledes Alemão, nossa amiga, a Grazi, com a nossa aguinha aqui, de que é água sempre. e gás, né? A Andressa Personal, nossos incensos, só vou deixar um com a Rei, um comigo. Aí, a Gi gosta, né, Gi? Rosa alfazema. Aqui pra Gi, então. Aí, Provaria, que trouxe as nossas delícias, Nossas que a gente vai quitutes, experimentar e fazer que a gente vai fazer uma marmita pra gente levar. viandinha da Tá de Gi, jejum. pra ela levar. A Gi, que faz as nossas fotos, tem a logo dela lá atrás, mas o pessoal já conhece aí ela, que tá sempre com a gente lá no espaço, Ela que no faz nossos particulares e tudo, ela que todo o nos restante. Faz tudo. E o Café com Ranço, que é da nossa amiga que fez essas xícaras aí. Eu queria mostrar uma sacolinha aqui da Gi. Olha, gurias, o encanto que é, como ela entrega as fotos pra vocês. Olha aqui, é a cara dela, né? Uhum, Pendrivezinho, muito porque não é fofo. mais DVD, tá?
Ah, sim, pendrive, eu recebi tá? o pendrive da minha Isso aí. foto. E a sacolinha aqui que ela decora, fica lindo, tudo lindo. E vamos lá, Renata, fazer nosso brinde. Vamos, eu quero Hoje dizer a assim, gente não trouxe a rolha pro Arthur xingar. Na última vez ele disse que não podia rolha, a gente saiu assim olhando pra cima, a rolha. Não tem certeza que não pode? Não pode mesmo? Eu quero também lembrar para o pessoal ficar ligado que o próximo episódio vai vir com bastante conhecimento empresarial. Isso aí. A nossa próxima convidada. Muito é nesse conhecimento. estilo. Ai, É gente, isso o que aí. que fizeram aqui com isso aqui? Eu não sei, devia ter dado antes já pra te fazer isso aí, né? Sim. Gurias, acho que achando. falei de todo mundo. Espero não ter esquecido de ninguém, porque nossa mesa hoje tá maravilhosa, recheada. O Arthur, o produtor, disse que parecia uma loja da Imaginarium hoje aqui. Sim, porque tinha tudo pra Porque tem de tudo aqui, então assim... E fiquem ligados, nos sigam nas nossas redes sociais. eu ia dizer isso, sigam com o teu arroba, Gi. @Gisele Silveira Nutri. Certo, e do consultório? É esse. É esse? Ah, então tá ótimo aí. A gente deixa depois aqui. Então, nos sigam nas nossas redes. Comentem. Ai, vão gente, lá no comenta, YouTube, curte, por fala favor, que gostou, gente. manda pras Ajuda amigas. as tigras lá, por favor. a gente engajar. Ah, garanto Isso que aqui se fosse fofoca, vocês enviavam. É, Coisa garanto, séria, exatamente. garanto. Pum, Oh, pum! Estourou aí! Gente, tem uma foto que a Renata tirou hoje, não sei, não dá pra postar aquilo. Qual? Ah, que a Gi tirou aí de ti fazendo uma cena. Ah, sim. Mas e queria, fez o pu, agora eu lembrei, né? Sim, Não mas sei a por gente quê. fez, eu e a Gisele, nós tava rindo antes. Vamos entregar a idade de azar. Nós tava falando quem é que lembra do Cosquinha, que vinha um microfone de cima e fazia assim, Costinha. Isso aí. Costinha, Cosquinha. O Costinha vinha e fazia, e a gente tava nessa bobice. Então, por isso que saiu a foto da bobagem. A foto da bobagem teve a ver com isso? Sim. A foto de tu fazendo aquilo no Sim, microfone? Não, tu não vai fazer de novo. Gente, muito obrigada. Um brinde a esse Sucesso pra podcast nós. maravilhoso. Isso aí. Vamos, a gente